Arigato! Do Itashimashite! Tô aqui só para falar para vocês que esse é o terceiro vídeo dessa série de 3 vídeos que eu faço, né, um sobrevoo geral, passando as impressões gerais dessa minha viagem entre Havaí e Japão. Então os próximos vídeos agora vai ser mais nichado, vou falar especificamente sobre os hostels, sobre montagem de bagagem, sobre como são os preparativos para ir ao Japão, para ir aos Estados Unidos, né, Havaí fica nos Estados Unidos. Falando um pouquinho sobre cada cidade, sobre cada passeio, vai ter um pouquinho mais de informações para vocês a respeito de cada ponto. Então aproveitem, acompanhem esse finzinho de vídeo e participem, não é? Venham colaborar com a gente. Beijo! Ah, e só para não deixar o enigma, arigato do itashimashite, eu aprendi, bom, arigato é obrigada, obrigado, obrigada. Do itashimashite eu aprendi com uma japonesa lá nos meus 20 e poucos anos, quando eu fiz intercâmbio no Canadá. Eu conheci a Yangmi e ela me ensinou essa palavra e algumas outras que eu acho que eu não me lembro mais de nenhuma outra que ela tenha me passado. Mas do itashimashite ela me ensinou como de nada. Se coloca no Google Tradutor do itashimashite, ele traduz como de nada. Mas se eu falo para ele arigato do itashimashite, ele traduz como obrigada, prazer em conhecê-lo. Então, eu gosto dos dois. Arigato do itashimashite. Enfim, de Kyoto eu fui para o Monte Fuji. A ideia já era ir direto para o Monte Fuji, mas não tinha. Tentamos de várias maneiras, perguntei para muitas pessoas, todos tentaram ajudar, mas não tinha um caminho que o passe contemplasse, que me levasse direto de Kyoto para lá. Então eu tive que ir para Tóquio primeiro, para de Tóquio ir para Kyoto. Aí quem acompanhou um pouquinho sabe que eu falei, porque daí eu aproveitei que eu já estava em Tóquio mesmo e as malas já estavam muito pesadas, já estava caminhando para o fim da viagem. Eu resolvi ir para o hostel que eu ficaria em Tóquio no dia seguinte, porque eu ainda ia para o Monte Fuji. E aí fui direto, cheguei na estação de metrô, né, do central lá de Tóquio, e fui para a estação onde eu fiquei hospedada no dia seguinte, que era perto, não era muito longe, fácil, já estava começando a entender melhor, quase uma japonesa, só que não, né? Mas enfim, fui lá, conversei com o pessoal do hostel, para surpresa nenhuma, eles foram super atenciosos e acolhedores, aceitaram guardar as minhas malas, mesmo eu não estando hospedada ainda lá. E aí eu deixei as malas lá, depois eu falo dos hostels, porque tem um monte de coisa bacana para falar dos hostels. E voltei para a estação de trem e fui para o Monte Fuji, né? Longe, mais umas 4 horas, quase 4 horas de viagem de trem, fazendo alguns intercâmbios, não era uma viagem saindo de Tóquio e indo direto. Cheguei lá, fiz até uma live na hora que eu cheguei à noite e tal, não havia quase iluminação na rua, e aí o Google te manda erradamente, mas porque os nomes dos hostels têm zero criatividade, e na verdade a culpa foi minha e de uma outra moça, Catarina, uma chinesa, que eu acabei encontrando no mesmo lugar, que o Google mandou a gente ir para um lugar que tinha um nome muito parecido, muito similar. Em vez da gente colocar o endereço, no Google a gente colocou o nome do hostel e aí ele mandou a gente para esse outro lugar similar, que ficava meia hora de caminhada da onde era o nosso original. E chegou lá, não tinha ninguém para receber a gente e tal, e foi um transtorno, a gente tentando resolver as questões pelo site de agendamento de estadia, porque não é direto que você conversa, né, com os donos dos hostels. E aí eles respondendo a gente se deu conta que era num outro lugar. E aí acabamos indo a pé. Fomos nós duas à noite e tal, e chegamos meia hora, 40 minutos depois que a gente detectou o problema, né, o equívoco. E fomos para esse lugar que não foi além da chateação, tá? Chegou lá também, não tinha ninguém para receber. Não era nada online, os outros hostels era tudo online. Assim, eu tenho muitas restrições por conta da experiência negativa, um dos perrengues, que eu vou detalhar melhor num outro vídeo. Um dos perrengues da viagem foi esse hostel, essa estadia, essa demanda aí de Monte Fuji.
Mas no final das contas encontramos um lugar para dormir, um lugar para tomar banho. Nesse dia obviamente não rolou janta porque já era tarde e tal. E aí o que comemos, eu tomei chá, que sempre tem lá. Eu acho que tinha uma banana, devo ter comido alguma fruta, e foi a janta. Dormi, depois eu falo de hostel, né, com mais detalhes. E aí eu tive um dia exuberante, tinha saído de Kyoto, estava bem frio, peguei dias de neve, mas isso foi legal, foi bacana, muito legal mesmo. Mas no Monte Fuji tinha um céu azul assim de brigadeiro, igual tá aqui hoje. Então foi maravilhoso andar por toda aquela região, eu fiz vários passeios bacanas, eu tinha a ilusão de que eu ia subir um pedaço do Monte Fuji, mas não, da cidade até chegar nos pés, efetivamente, né, do início da subida do Monte Fuji eram 18 quilômetros e ficava obviamente inviável. Mas tinha muita coisa para acontecer ali mesmo no Monte, né, na cidade, que foi maravilhoso. Passei um dia incrível, incrível, incrível. Andei muito, mas foi um dia maravilhoso, maravilhoso. Tive uma experiência com óculos 3D numa das visitas que eu fiz, que eu vou contar detalhes depois, que foi surreal, assim, surreal. A experiência de 3D te coloca em cima no Monte Fuji, então você com óculos 3D, você olha assim, né, as filmagens te coloca dentro do lugar, era como se eu estivesse lá no topo do Monte Fuji vendo, foi fantástico, assim, eu adorei, foi bacana mesmo, muito bacana. Nem deixo você falar, né, amiga Zoom? Tô aqui, você é quase afônica já de tanto conversar. Enfim, do Monte Fuji, né, à noite eu não fiz reserva, porque eu não sabia exatamente que horas que eu iria voltar. E eu experimentei a primeira não lugar dentro do trem, porque quando você não faz as reservas adequadamente, você não tem assento. Se você não tem assento, você... e não há espaço, e como no final do dia muita gente, é tipo estância mesmo, né? As pessoas fazem bate-volta mesmo para fazer esses conhecimentos ali da região do Monte Fuji. Então tinha uma população gigantesca para voltar para Tóquio. Muita gente, assim, enfim, eu só voltei porque eu tinha passe. Né? Eu tinha contemplação do passe. Se eu não tivesse o passe, eu não teria vaga, não teria condições de retornar, eu teria que ficar mais um dia ali no Monte Fuji. E não seria uma coisa tranquila, porque não tinha hospedagem, enfim, seria um transtorno. Mas como eu tinha passe, eu não tive assento para sentar, mas eu vinha de pé. Então eu fiquei lá no fundo do trem, num determinado lugar lá. E foram até um dos trechos, até um dos pedaços que foi lotado. Depois eu já consegui lugar para sentar. Mas o primeiro trecho de trem foram quase 1 hora e pouco, acho que mais de 1 hora, de pé. Mas cheguei em Tóquio e foi tranquilo, tal. Fui lá para o hostel onde já estavam as minhas malas. Fiz o meu check-in, subi, foi um dos hostels, cabines mais incríveis que eu estive. Eu tive alguns hostels bem legais mesmo. Em Tóquio é fora da curva. Mas fiquei em Tóquio por mais 3 dias e foram insuficientes. Né? Tóquio é gigantesco, Osaka é grande, é gigante, Tóquio é surreal, assim. E tinha muito mais coisas para serem vistas e feitas, que eu lamentei não ter mais tempo, né? Foi muito legal mesmo. Só para encerrar, essa viagem eu fiz trabalhando, então eu viajei a maior parte do tempo, obviamente, mas eu tinha alguns momentos de atendimento, eu faço atendimentos online, eu fiz uma escala de agendamentos, de modo que eu conseguisse concentrar todo mundo em 2, 3 dias, né, durante as semanas. E eu acordava de madrugada, porque eram 12 horas de fuso. E quando eu faço viagens grandes como essa, quando chega, sei lá, 10 dias para acabar a viagem, 1 semana para acabar a viagem, eu já fico naquela ansiedade de falar, nossa, né, ainda tem 10 dias para viajar, nossa, ainda falta 1 semana. Agora, dessa viagem, eu tenho certeza que justamente porque eu fui trabalhando, então eu não tinha aquela emergência de voltar, eu acho, sabe?
Então foi maravilhoso, porque isso também me libertou dessa demanda também, ao ponto de eu chegar em Tóquio e ter vontade mesmo de ter mais dias para ficar ali na cidade. Ao ponto, auge inclusive, de há um mês de eu ter chegado de viagem, eu já estar pronta, definitivamente pronta para viajar novamente. Menos financeiramente, né, amiga Azul, porque isso ainda demanda um pouco mais de tempo. Mas eu já adoraria poder viajar de novo, principalmente viajando, trabalhando, né, principalmente trabalhando durante a viagem. Nos vídeos seguintes eu vou fazer um videozinho por esses dias, porque todo mundo já recebeu, os meus clientes de psicoterapia que estiveram comigo nessa viagem, né, mesmo à distância, a gente conseguiu manter os atendimentos e rendeu, foi bacana, foi útil para quem estava nesse processo. Para mim também foi tranquilo, foi libertador, porque eu não fiquei preocupada de eles estarem com alguma demanda, e foi muito tranquilo mesmo, muito tranquilo. E eu trouxe presentinhos para os meus queridos, né, que estiveram comigo, especialmente no tempo que eu estive lá no Japão, que foi no mês de fevereiro. E aí eu fiz um kitzinho, comprei, a caixa é Mercado Livre, né, a caixa é aqui do Brasil, mas comprei uma caixa especial com as iniciais deles, e coloquei alguns mimos ali japoneses para celebrar esse vínculo, essa cumplicidade, essa parceria deles, inclusive, de toparem seguirem comigo, mesmo eu estando viajando, correndo o risco de eu não conseguir, né, conexão, lugar adequado, e assumiram esse risco comigo, e foi maravilhoso. Então, como uma forma de gratidão, eu os presenteei. Eu já posso falar disso porque eles já receberam, e então nos próximos dias eu vou mostrar a caixinha, as coisinhas que eu mandei para eles. Gente, é isso, falei um monte, né? O vídeo deve ter ficado imenso de novo. Depois eu corto esse vídeo, eu faço sketches aí, picoto eles, porque eu dividi. Mas esse é o resumão da viagem, que eu vou, à medida do possível, que tem muita coisa, gente, eu tenho muito material mesmo, muito material. Postei algumas coisas, mas não dava para ficar postando durante a viagem, né, porque senão você não viaja, e eu trabalhando ainda por cima nesse processo. Tem muita coisa para compartilhar, para trocar com vocês. Espero que seja útil, que seja bacana, que vocês gostem. Além do... Eu ia falar da história da Amiga Azul, eu faço um outro vídeo, até porque preciso ir embora. Depois eu faço um outro vídeo para contar a história da Amiga Azul, que já tem décadas comigo, e ela era de um outro viajante que eu vou contar para vocês num próximo encontro. E no primeiro vídeo desse local de filmagem aqui, eu mencionei que eu já ia colocar uma dos perrengues que a Amiga Azul foi protagonista na França, em Orleans, mas que vai ficar para frente, né? Então, além dessa última viagem, que foi para o Havaí, para o Japão, eu tenho algumas viagens no currículo, com muito orgulho, com muita satisfação, algumas experiências maravilhosas, algumas difíceis, mas todas incríveis, né? Todas experiências que fazem parte da vida. E eu pretendo contando aí para vocês. Nas outras viagens, infelizmente, não era comum a gente fazer vídeos, né? A gente fotografava, eu tenho muitas fotos dos lugares, mas as últimas a gente já começa a fazer vídeo, e isso dá um pouco de movimento, né? Vamos ver como é que a gente consegue oferecer isso para vocês, além da narrativa, além das histórias que a gente vai contar. Como eu disse lá no lançamento do Aventuras e Perrengues no aeroporto de Tóquio, isso é um canal, né? Esse é um quadro não apenas exclusivamente para contar as minhas viagens e as viagens da Eli, que é minha parceira intermitente aqui desse projeto. A ideia é abrir para vocês trazerem as próprias histórias. Eu tenho um querido que viajou recentemente para o Uruguai, ele já voltou, foi passar o aniversário dele no Uruguai, inclusive, num lugar que eu adorei também, muito legal, adorei, inclusive onde ele ficou hospedado. Eu não fiquei hospedada lá, mas eu vi um pôr do sol lá que foi maravilhoso. E já convidei ele para vir contar as experiências, as histórias, né, os enredos que ele experimentou lá. Então fica o convite para vocês também, né, virem conversar com a gente. Tem um e-mail que é olá@vivavidasvivas.com,
e tem um link em uma página que, se você não quiser mandar o e-mail, você pode colocar as informações ali naquela página que tem, você coloca lá seu nome, o seu e-mail, o seu número de telefone para a gente poder acessar você pelo WhatsApp, e tem um corpinho de comentários que você pode colocar lá o que você quiser, né? As demandas, já a história se quiser, ou os primeiros contatos, para vocês trazerem as próprias histórias, né? Como nós mencionamos, não necessariamente você precisa vir aqui de corpo presente ou online, né? Junto comigo, Amiga Azul. Mas se você quiser contar alguma aventura, algum perrengue sem ser identificado, por vergonha, por inconveniência, né? Enfim, as histórias de cada um, cabe a cada um. Também é possível compartilhar isso, né? Só a gente combinar direitinho que a gente muda os nomes, a gente fala como se fosse nós vivendo aquela experiência, para ficar de uma maneira um pouco mais humanizada, um pouco mais próxima, mesmo que você, né, que por alguma razão não queira estar aqui, não esteja, mesmo assim, que as pessoas entendam e recebam isso de uma maneira muito mais genuína, né? Que não seja apenas uma coisa que seja distante. Então é possível contar as suas histórias mesmo anonimamente. Fique super tranquilo que nós, né, respeitaremos e preservaremos a sua identidade, se essa for a sua vontade. Mas aqueles que quiserem, que forem cara dura, que forem tiverem vontade e iniciativa de vir aqui com a gente, vai ser maravilhoso recebê-los também. Enfim, gente, eu falo, né? Eu falo bastante. Falo mesmo. Então, minha querida, diz tchau. De vez em quando ela caía aqui. Eu tinha que resgatar porque tem um lago ali, né? E ela quase cai dentro do lago algumas vezes. Mas foi maravilhoso, adorei passar esse tempo aqui com vocês. Espero que vocês gostem. E até a próxima. Nos vemos em breve. Super beijo. Até.